Café na mesa, Bíblia aberta, caderno e caneta na mão, chegou a hora de despertar. Desperta vitorioso, desperta vitoriosa, porque hoje é domingo de Ramos. Hoje é um dia muito especial, porque nós estamos iniciando esta Semana Santa. E o evangelho proposto de hoje está em Mateus, capítulos 21, de 1 a 11, que é a entrada de Jerusalém. Então, hoje a gente já conhece muito essa palavra, e a gente vê duas cenas. Por que é tão fácil aclamar Jesus, mas é tão difícil seguir Jesus, né? Tanta gente aqui para aclamar Jesus. Vamos juntos? Quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram a Betfagé, junto ao Monte das Oliveiras. Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide até o povoado ali na frente, e logo encontrareis uma jumenta amarrada, e com ela um jumentinho. Desamarrai-os e trazei-os a mim. Se alguém vos disser alguma coisa, direis: o Senhor precisa deles, mas logo os mandará de volta. Isso aconteceu para se cumprir o que fora dita pelos profetas. Dizei à filha de Sião: eis que o teu rei vem a ti, montado num jumento, num jumentinho, num potro de jumenta. Então, os discípulos foram e fizeram como Jesus lhe havia mandado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho e puseram seus mantos em cima. E Jesus montou. A numerosa multidão estendeu seus mantos no caminho, enquanto outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. As multidões que iam à frente e as que o seguiam clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, a cidade inteira ficou alvoroçada e diziam: quem é este? As multidões respondiam: esse é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Você já percebeu que é muito fácil a gente se emocionar com Jesus, a gente se encantar com Jesus. Agora, permanecer fiel a Ele, não é não? Quantas pessoas que começaram com você, no seu grupo de oração, na sua caminhada, na sua comunidade, se emocionaram, choraram, disseram coisas tão lindas e não estão mais. O evangelho de hoje é meio sobre isso. Jesus entra em Jerusalém, aclamado como rei, só que poucos dias depois esse mesmo povo vai rejeitar Jesus. E isso é algo que fala muito de nós, da humanidade. Então, presta atenção no contexto. Se aproximaram de Jerusalém, né? Então, se aproximam de Jerusalém e Jesus envia os discípulos para buscar o jumentinho, né? Então, eles vão buscar o jumentinho, o povo aclama, Hosana ao filho de Davi. Só que começa aqui uma diferença. E a gente? Que rei que entra num jumento? Que rei diferente é esse? Jesus entra montado num jumentinho. Entenda que essa é a entrada mais esperada da história de Israel. Mas ao mesmo tempo a mais surpreendente, porque ninguém vai imaginar que um rei vai entrar montado num jumento. Então, séculos de profecia apontavam para esse momento. O Messias entrando
em Jerusalém como rei, como rei. Então todo mundo já estava esperando esse momento. O povo estava em êxtase, os mantos estavam no chão, os ramos nas mãos, todo mundo gritando Hosana, que ecoaram por aquela Jerusalém. Mas ninguém conseguiu ignorar isso. O rei entrou num jumento. Não entrou num cavalo de guerra, não entrou com um exército. Imagina, entrou com aquele povo, né? Com aqueles 12 que estavam lá com eles. Não entraram com espada. Entrou numa jumenta, humilde, com um jumentinho do lado. Por que Jesus faz isso? Se você for lá em Zacarias, capítulo 9, versículo 9, vai dizer assim: encha-te de grande júbilo, filha de Sião, prorrompe em gritos, filha de Jerusalém. Eis que teu rei vem a ti, ele é justo e salvador, humilde, e montado num jumento, sobre um jumentinho, filho de uma jumenta. Quer dizer, isso já estava profetizado, a profecia se cumpre. O Messias viria humilde, não viria como um rei de guerra. Então, São Jerônimo ele vai dizer para nós, Cristo, ele não se impõe pela força, mas ele reina pela humildade. Ele vence pela humildade, ele quer que eu e você aprendamos isso. Cristo vence pela humildade. Quantas vezes eu quero vencer pela força? Quantas vezes você quer vencer pela força, pela imposição, pela palavra forte, por quem manda mais? Entenda, Jesus venceu pela humildade. O povo esperava um libertador político, o povo esperava um rei que viesse. Mas só que Deus envia outra coisa, Deus envia um rei espiritual. Entra num jumento, aliás, entra numa jumenta com um jumentinho. O povo aclama, gente, mas eles não entendem nada. O que significa Hosana? Hosana significa salva-nos, salva-nos. Então, o povo está dizendo Hosana, mas não sabe nem o que está dizendo, não. Eles reconhecem que Jesus é o enviado de Deus, só que eles não entendem plenamente que tipo de salvação é essa que ele veio trazer. Eles ainda tinham na mentalidade que Jesus ia os salvar da realidade política. A cabeça deles era um rei político que viesse tirar eles dali. Só que eles querem essa salvação do jeito que eles pensam, do jeito que eles entendem. E isso fala muito para nós. Quantas vezes a gente também corre o risco de estar na igreja, aclamar Jesus, mas uma fé superficial. Por quê? Uma fé baseada em emoção, uma fé baseada no que eu quero, Eu só estou ali pedindo um milagreiro, que Jesus realize isso, isso e aquilo. Mas não é uma fé sustentada pela cruz. A fé verdadeira tem que ser sustentada pela cruz, pela verdade de fé. Então, muitos seguem Cristo, enquanto ele corresponde às expectativas, enquanto as coisas andam do jeito que eu quero. Mas você seguiria Jesus mesmo quando as coisas não saem do jeito que você quer? Seguiria Jesus mesmo na enfermidade? Seguiria Jesus mesmo se perdesse todas as coisas? Como Jó? Você continuaria seguindo a Jesus? Muitos se afastam do caminho quando tem cruz no caminho. Ei, mas isso é um não conhecimento. É igual muitos dizem, gente, mas quem é esse? Quem é esse que está entrando? Tem muita gente que no meio da aclamação lá não sabe nem quem ele é, estão lá gritando Hosana, Hosana, mas não sabem nem quem ele é. E isso é muito atual, gente.
Eu posso estar perto de Jesus, posso estar aclamando, mas não conhecer Ele profundamente. Estar na igreja por emoção. Você não é chamado a estar na igreja nem por tradição, nem por emoção, mas por amá-lo. Porque você quer conhecê-lo, porque você quer experimentá-lo. Esse evangelho é um espelho espiritual. E hoje é muito importante que esse espelho me revele. Onde isso toca no meu coração hoje? Será que eu tenho vivido uma fé de emoção? De momento? Enquanto tudo está bom, está tudo bom, Deus é bom todo o tempo. Eu estou aqui vivendo no impulso? Essa é a fé de momento. Existe aquela fé condicionada, né? Se eu sigo se der certo. Eu creio se Deus fizer o que eu espero. Será que eu estou tendo uma fé condicionada? Avalie aí os momentos onde as coisas não deram certo. Como é que você ficou? Como é que ficou sua fé? Como é que ficou o fervor interior? Aumentou a sua fé? Não, Raquel. Acho que eu fiquei um pouco abalado, minha oração ficou mais fria. Então você está tendo uma fé condicionada. O Senhor está te chamando hoje. Será que a gente quer o milagre, mas a gente está evitando as conversões? Dificuldade com a cruz. Dificuldade com os momentos difíceis. Você precisa parar de ter medo do sofrimento. Primeiro porque o sofrimento é inerente à vida. E eu preciso, em cada momento de cruz, de sofrimento, entender que ali tem um chamado à conversão. Amados, é fácil aclamar Jesus na hora do milagre. Difícil é seguir Ele na hora da cruz. Na hora da cruz, exige de nós conversão. Lembra disso, ninguém se converte no momento bom, não. A gente se converte nas horas difíceis. Jesus hoje não está entrando só em Jerusalém, não. Jesus está entrando na minha vida. Jesus está entrando na sua vida. E Ele não quer entrar na sua vida como um rei que faz tudo, que faz de tudo por você. Ele quer entrar na tua vida como um rei que te transforma. Ele quer entrar como Senhor. Como Senhor. Entenda isso, a verdadeira fé não depende do momento, meu filho. Ela depende da decisão. A verdadeira fé depende da decisão. É a mesma coisa, a hosana sem conversão se transforma em rejeição. Está na igreja, mas não se converter, isso aí se transforma em rejeição. É a mesma coisa desse povo todo aqui, aclamando, mas quem é esse aí? Entendeu? O problema não começa com Deus. O problema começa no nosso coração. E outra coisa, o problema não é começar com Deus, não. O problema é permanecer com Ele. O problema é permanecer com Ele. E é por isso que Santa Teresa diz, por isso Jesus tem poucos amigos. Não é porque Jesus gosta de ficar dando sofrimento para os outros que Ele ama, não. Não é isso não. Tem muita gente que faz essa tradução meio errada. Permanecer com Ele é que é difícil. Por isso que Ele tem poucos amigos. Porque começar é fácil. Você começa lá na multiplicação dos pães, você começa nos discursos maravilhosos, você começa lá nas bodas de Caná, onde tudo está indo bom. Mas vai ter um momento difícil. E você vai permanecer com Ele? Você vai permanecer com o mesmo fervor? Na alegria, na tristeza, na saúde e na doença? Por isso Jesus tem poucos amigos, porque muitos só querem o bem bom. E não entendem que o processo de conversão, ele acontece e por isso sim, ele não nos priva das cruzes. Porque a cruz traz salvação. Jesus continua entrando, só que não em Jerusalém hoje. Jesus continua entrando em tantas igrejas hoje.
Mas Ele não quer entrar nas igrejas, Ele quer entrar nos corações. Jesus quer entrar no seu coração hoje. E o que Ele mais quer ouvir? Você está ali só para aplaudir? Ou você de verdade quer segui-lo? Coloque essa pergunta grande no seu caderno. Será que eu estou só para aplaudir, só para os momentos bons? Ou de verdade quero segui-lo? Entende? Anota essa frase final. A verdadeira fé não está no grito do Hosana, mas na fidelidade até a cruz. Fidelidade até a cruz. Que o Senhor nesse dia possa nos ajudar. Levar esse questionamento. Entra, Jesus. Mas entra no nosso coração, provocando conversão. Age poderosamente na nossa alma, Jesus. Transforma o nosso coração. Ajuda-nos. Ajuda-nos, vai pedindo essa graça. Eu não quero uma fé de momento. Eu não quero uma fé condicionada. Eu não quero, Senhor, ter medo da cruz. Eu quero estar contigo de verdade. Na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Ajuda-nos hoje a fazer uma verdadeira profissão de fé. Obrigada, Senhor. Declara isso. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bendito seja Deus, meu amado. Compartilha, faz essa palavra chegar tão longe. Tantas pessoas não entendem esse evangelho e hoje vão entender de uma forma tão nova. Manda para ele, manda para ela, manda lá no grupo da sua família. Ensina que esse desperta tem alimentado a nossa alma. E não deixe de fazer todo o nosso processo espiritual. Desperta Vitorioso, Vitória de hoje, que está lá no Instagram, o nosso terço ao meio-dia e a nossa live, o nosso momento forte de oração, que é às 20h30, com o poderosíssimo terço do sangue de Jesus. Então, não perca esse roteiro, esse processo, esse itinerário de oração que nos faz vitoriosos. Coragem vai te fazer um colecionador de milagres. Eu te espero. Que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.